Bom, falamos sobre o batismo de Jesus na página 44. Vamos agora, ainda na página 44, ao item 3, a tentação de Jesus. Vamos ler primeiramente o texto de Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, e depois lemos o nosso comentário. Mateus capítulo 4, versículo 1, que nos diz o seguinte. Mateus capítulo 4, versículo 1, estamos no final da página 44. Vamos estudar a tentação de Jesus. Então, assim que Jesus foi batizado, versículo 1 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aqui eu já vou explicar para vocês, né? É claro que toda essa fome que Jesus vai ter agora, ela é permissão divina, porque, claro, 40 dias e 40 noites, assim como aconteceu com Moisés e Elias, humanamente falando, já estava com uma fome extrema, né? Não? Mas Deus opera de maneira especial para que o corpo humano resista. Então, Jesus Cristo, como Deus, ele não vai estar sendo tentado aqui. Essa é uma questão importante. Quando nós estudamos história da igreja, nós sabemos que a igreja católica e a igreja protestante, ambos pregam que Deus foi tentado aqui no deserto, porque eles dizem que não tem como separar o homem de Deus. A Bíblia em nenhum momento diz isso, que não tem como separar o homem de Deus. Isso é a interpretação herética deles. Tá bom? Por isso eu falo sempre para vocês evitarem ouvir católico e protestante. Porque foi por motivo semelhante que João Batista teve que sair do templo. Podemos dizer que aqueles fariseus e saduceus e sacerdotes que estavam lá eram como católicos e protestantes. Até uma coincidência interessante, né? Nos dias de Jesus tinha dois sumos sacerdotes, duas pessoas que se diziam representantes de Deus, as grandes autoridades. E hoje a Igreja Católica tem dois papas, né? Que se apresentam como sendo autoridades de Deus. Então, tome cuidado com essas heresias, porque é uma heresia grave dizer que Deus vai ser tentado aqui por Satanás. Que a Bíblia diz claramente que Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, quem está sendo tentado? A parte humana. Não? E isso é bíblico. O que passar disso é de procedência maligna, como diz o bom semelhante. Versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Então veja que Satanás, ele já chega com uma pergunta que, se você for reagir, é como se você tivesse dúvida, tá bom? Né? Eu vou provar que eu sou. Né? Quem tem absoluta certeza, ele não precisa provar. Ele ri quando ele é desafiado, tá ok? Né? E claro, o desafio de Satanás aqui não vai funcionar. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o homem, Jesus Cristo, repetindo, o homem está sendo tentado, Deus não está sendo tentado. Então o homem Jesus Cristo, ele não quer dar nem razão ou entrar em um debate com Satanás, porque não tinha razão. Okay? Não tem porquê. Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Então, continuando lendo Mateus capítulo 4, versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, presta atenção nessa pergunta, irmãos, para você poder identificar os hereges, tá ok? Porque veja o que Satanás vai fazer. Ele é um inspirador dos hereges e veja como ele vai perverter as escrituras. Versículo 6. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito,
e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Então observe, Satanás ele cita até as Escrituras. Só que ele cita as Escrituras aplicando ela de maneira errada. Porque ele propõe a Jesus se jogar, ou seja, cometer um suicídio, e diz que as Escrituras o protegerá. Só que as Escrituras diz que ele será protegido de tropeçar em alguma pedra. E se lançar do pináculo do templo não era tropeçar em uma pedra, tá bom? Era cometer suicídio. É semelhante ao que Satanás fez com Eva, sendo que Eva, ela não percebeu, né? Eva não percebeu. Vamos abrir a nossa Bíblia também. Vamos lá no livro de Gênesis, para você poder fazer uma comparação, né? Gênesis capítulo 3. Veja o que Satanás vai fazer com Eva, né? No versículo 1, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, ele vem com o sistema de uma pergunta, tá bom? Para tentar enganar a mulher, ok? O versículo 2, e disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Aí aqui a mulher já entra num diálogo com a serpente, veja o resultado ruim. O versículo 3, ela diz, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus não havia dito para não comer da árvore que estava no meio do jardim. A árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Deus havia dito para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Eva, quando vai responder para a serpente, já começa a responder errado. Olha, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Deus não disse para não tocar. Então, novamente, ela erra, para que não morrais. E aí, então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Ou seja, a serpente propõe, né, um diálogo com Eva, né, torcendo a palavra de Deus. Porque a pergunta que ela faz, não comereis de toda a árvore do jardim, não foi isso que Deus disse. Deus disse para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Então, e esse teste mostrou que Eva não conhecia a palavra de Deus e acabou causando uma grande confusão. Então, voltando aqui para o texto de Mateus, capítulo 4, ok? Quando Satanás propõe, tá bom? Que Jesus se lance do pináculo do templo e usa as Escrituras de maneira errada, porque as Escrituras prometem proteção de tropeço, não de se lançar. E a serpente, irmãos, ela tem esse símbolo de engano, tanto que quando você abre em Apocalipse capítulo 12, quando o dragão está perseguindo a mulher que deu a luz a Jesus, aí Jesus foi levado aos céus, essa mulher simboliza o povo de Deus. O dragão vai lançar um rio atrás da mulher, mas aí já não chama ele de dragão, chama ele de serpente. Diz que a serpente lançou um rio atrás da mulher. Um rio, água é símbolo da palavra de Deus, então o rio que vem da serpente é uma água imunda, ou seja, uma heresia que vai ser lançada atrás do povo de Deus para tentar fazer o povo de Deus se desviar. O versículo 7 diz, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ou seja, o homem Jesus que nasceu, cresceu em graça diante de Deus e diante dos homens, lembrando que está sendo tentado aqui, não é Deus que está sendo tentado, ok? Então Jesus, né, o homem, ele recebe uma oferta de algo que na verdade não pertence a Satanás, não? Porque tudo isso foi roubado de Deus. Esses reinos dos homens, eles pertencem a Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Não? Na verdade, Satanás ele está numa posse temporária
ilegal. No versículo 10, então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Bom, dos textos que eu separei ali, de Marcos, eu vou ler 2 versículos, os versículos 12 e 13 de Marcos, capítulo 1. O versículo 12, assim que encerra, o batismo, diz: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Então, esse texto de Marcos é interessante, porque mostra que essa tentação do diabo, formada de 3 maneiras, transforma essas pedras em pães, lança-te aqui do pináculo do templo, te darei esses reinos, essas 3 formas de tentação, elas são a tentação final, porque Jesus teve fome depois de 40 dias e 40 noites jejuando. Mas em todos esses dias, quando diz que ele vivia entre as feras, está dizendo que os demônios estavam ali buscando lugar para tentar Jesus, até que Deus, para permitir a tentação, então ele permite que Jesus tenha fome, e a partir disso começam essas 3 séries de tentações. O comentário diz: o jejum de Jesus durante os 40 dias no deserto foi completo ou não? Bom, vamos ler também Lucas capítulo 4, versículo 2, que eu destaquei aí para a nossa leitura. Por que eu destaquei isso? Porque tem alguns que dizem que Jesus bebia água, só não comia pão, porque senão ele sentiria sede. O sentir fome ou sentir sede veio com a permissão de Deus. Senão ele ficaria 80 dias e não sentiria nem fome nem sede. O fato da Bíblia dizer que ele teve fome não quer dizer que ele estava bebendo água. O jejum que era feito em Israel normalmente era um jejum completo, esse era o padrão, tá bom? Assim como se diz de Moisés e Elias. Mas como os cientistas dizem que é impossível o homem ficar 40 dias e 40 noites sem beber água, alguns intérpretes começaram a dar uma ajuda, do que a Bíblia não precisa, ok? Então, assim como a Bíblia fala de Moisés e Elias, fala também de Jesus, e o jejum certamente foi de água e de pão, um jejum completo. Bom, Lucas 4, versículo 2 diz: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Então, o que alguns intérpretes fazem? Eles tomam esse versículo dizendo que Jesus não comeu coisa alguma, então a Bíblia não diz que ele não bebeu água, ok? Mas a referência de Lucas é por quê? Porque ele vai ter fome, entendeu? Então ele teve fome porque ele não comeu nada. Mas, como eu disse, a fome vem pela permissão de Deus para que o homem seja tentado, o homem Jesus seja tentado. Eu estou enfatizando isso porque, como eu disse para vocês, é uma doutrina que é uma parte da água suja que a serpente lança atrás da mulher, de heresia. Porque tanto católico quanto protestante pregam que Deus estava sendo tentado aqui no deserto. Essa é uma heresia grave. Uma heresia grave. Por isso que eu chamo eles de falsos profetas. Não acredite nesses homens. Tá bom? O comentário prossegue. Os cientistas dizem que é impossível o homem ficar 40 dias sem beber água. E isso levou alguns intérpretes a defenderem que Jesus Cristo bebeu água naquele deserto, não sendo, portanto, um jejum completo, sendo um jejum parcial. Não aceitamos que uma lógica racional e científica seja determinante na interpretação das Escrituras. A Bíblia diz claramente que Moisés e Elias ficaram 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água. Se você olhar nessas referências aí, e nós sabemos que Moisés passou por essa experiência 2 vezes, tá bom? Elias uma vez, ok? Uma pausa aqui para explicar a vocês. É claro que teve uma interferência divina, porque você está andando no deserto. Ainda que Jesus bebesse água,
mas sem se alimentar de nada sólido, ok? Então significa que teve uma intervenção divina. O mesmo aconteceu com Moisés por 2 vezes, porque por 2 vezes ele não comeu pão e não bebeu água, e o texto é claro sobre Moisés, né? E é claro também que nós sabemos, tem que haver uma interferência divina, senão o homem não suporta. O comentário prossegue. É claro que houve um milagre divino para que eles resistissem e não desfalecessem. Falando de Moisés e Elias. Com Jesus também. Só no momento que Deus resolve permitir que ele seja tentado por Satanás, Deus permite que ele sinta fome. Então, nesse ponto aqui, eu enfatizo para vocês, quem foi tentado foi o homem. Assim como chegar o momento da cruz, nós perguntamos, quem foi que morreu na cruz? Foi Deus? Foi o homem? Ou foram ambos? Se você for ver, por exemplo, a Igreja Católica, no ano 450, ela, no Concílio de Calcedônia, ela vai estabelecer como regra, como doutrina, que Deus morreu na cruz. E quem pregar o contrário era lançado na fogueira. Os cristãos como nós, que não concordávamos com o batismo de recém-nascido, com a morte de Deus na cruz, e outras heresias, como o purgatório e culto aos mortos, né? Esses cristãos viviam já fugindo no ano 450 da era cristã. Por quê? Porque a igreja pagã, que era a igreja católica, matava mesmo. E os protestantes que vão reformar essa Babilônia apocalíptica, tá bom? Eles vão também continuar com essa pregação, porque foi estabelecido num concílio católico em 450. Nesse período, tanto Lutero quanto Calvino dizia que essa era a verdadeira igreja de Jesus, mesmo ela praticando culto aos mortos, que é paganismo, crença em purgatório, que é paganismo, mas os protestantes cometem esse absurdo. Eles também mantiveram a doutrina, tá bom, desse concílio católico, dizendo que Deus morreu na cruz, dizendo que Deus foi tentado no deserto, o que é antibíblico, claramente é antibíblico. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Não tem como o diabo tentar a Deus, mas católicos e protestantes pregam essa heresia, né?